Muito bem, vamos a Brasília, lá com o nosso correspondente Délio Rocha, que traz informações para a gente. Nós todos no país estamos acompanhando os desdobramentos dia a dia do que decide aí, de como será o encaminhamento do Partido dos Trabalhadores em substituição à candidatura do ex-presidente Lula, que foi barrada pelo Tribunal Superior Eleitoral na última sexta-feira, naquela sessão que entrou pela madrugada. O Délio Rocha vai falar com a gente sobre a expectativa em torno também de Fernando Haddad, que ontem, Délio, foi denunciado pelo Ministério Público de São Paulo com acusações graves, né, de irregularidades, e ele hoje até ouvia um questionamento do próprio Fernando Haddad, Elivaldo, que é uma denúncia antiga, porque o Ministério Público não fez essa denúncia antes. Mas quais são as acusações que pesam contra ele? Délio, bom dia. Olá, Nádia, Elivaldo Barbosa, bom dia para vocês e bom dia a todos no Piauí. Ele é acusado, Nádia, de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e de formação de quadrilha. Segundo o Ministério Público de São Paulo, Fernando Haddad aí foi beneficiado, teve dinheiro utilizado da UTC, da construtora UTC, 2,6 milhões de reais para pagar dívidas de campanha. E segundo o Ministério Público, esse dinheiro foi pedido por intermédio do ex-tesoureiro nacional do PT, João Vacari Neto, que falou em nome de Fernando Haddad. Olha, o Ministério Público também disse que o dinheiro beneficiou diretamente o PT e indiretamente o ex-prefeito de São Paulo. E como você mencionou, Nádia, o ex-prefeito de São Paulo se manifestou sobre esse assunto, disse estar surpreso com essa denúncia às vésperas das eleições, ainda mais por se tratar de uma denúncia antiga, já que ele, segundo Fernando Haddad, essa denúncia poderia ter sido feita 3 anos antes, mas só agora foi feita pelo Ministério Público. Na nota, Fernando Haddad também disse, Nádia, que durante a gestão dele como prefeito de São Paulo, ele contrariou os interesses da UTC, que isso seria de conhecimento público, e ele faz referência a uma obra de um túnel em São Paulo, que era tocada pela UTC, mas por suspeita de superfaturamento, essa obra acabou sendo suspensa. Agora, Nádia, essas denúncias vão ser depois apuradas, é claro, mas a gente já pode adiantar que essa denúncia certamente será explorada na campanha pelos adversários de Fernando Haddad. Nádia. Bom, Délio Rocha, e por outro lado, alguns ex-ministros que são candidatos fazem de tudo para desvincular o nome deles, a imagem deles, da do presidente Michel Temer. Ninguém quer ter a imagem ligada à do presidente Temer nessa campanha, Délio. Por que será, né? Olha, Nádia, a vida dos aliados de Michel Temer não está fácil nesta campanha. E em Pernambuco, Nádia, os ex-ministros Bruno Araújo, do PSDB, e Mendonça Filho, do DEM, que são candidatos ao Senado, entraram na justiça para pedir a exclusão de uma peça publicitária do PT, em que faz referência aos dois como a turma do Temer. Eles não gostaram aí desse apelido, não querem ter suas imagens atreladas ao do presidente da República, só que já há uma manifestação aí do procurador eleitoral no sentido de negar o pedido da turma do Temer, que pelo visto vai ter que conviver com esse apelido e com o ônus que ele representa. E o que a gente mais tem visto nessa campanha, viu, Nádia e Elivaldo Barbosa, são aliados do presidente Michel Temer, como o ex-ministro Henrique Meirelles, que é o candidato do governo, fazendo de tudo para não serem contaminados com a impopularidade de Michel Temer. E no caso dos dois candidatos de Pernambuco, vale lembrar que Bruno Araújo foi ministro das cidades e Mendonça Filho foi ministro da Educação. Os dois são aliados de primeira hora de Michel Temer e agora, vendo pelo cenário atual, eles correm um risco de não serem eleitos. As pesquisas em Pernambuco mostram um empate triplo, né, na primeira posição, com Jarbas Vasconcelos do MDB, Humberto Costa do PT e Mendonça Filho do DEM. E muito atrás aparece o tucano Bruno Araújo. Nádia.
Muito obrigada, Délio. Logo mais, ao meio-dia no Jornal do Piauí, o Délio volta ao vivo lá de Brasília. Obrigada pelas informações, um bom dia. E aqui ainda falando sobre a Justiça Eleitoral, Alivaldo, o Tribunal de Justiça aprovou uma lista tríplice para a substituição de um dos advogados que compõem a corte do TRE. Exatamente, Nádia. Diferente, por exemplo, do Tribunal de Justiça e outros tribunais, no TRE, os integrantes da corte têm mandatos, limite de mandato de 2 anos. E agora chegou o momento, já na fase final, mas só vai se encerrar no dia 24 de outubro, do mandato da representação dos advogados. Hoje, exercida pelo advogado José Wilson Ferreira Júnior. Ele será substituído por um outro advogado, que já foi aí votado, através da OAB. E a lista tríplice para ser enviada para o presidente da República escolher lá o titular, já foi feita ontem com base nessa consulta aos advogados, formada pelo advogado Álvaro, não. Desculpa, Mário Roberto. Mário Roberto Pereira Araújo, advogado muito conhecido aqui dos piauienses, Tiago de Almeida Ferrer e José Gonzaga Carneiro. Os 3 serão agora enviados lá através do TRE para o Palácio do Planalto para que o presidente possa escolher um e assume no dia 24 de outubro a representação dos advogados no Tribunal Regional Eleitoral. Terá pela frente aí muitos recursos ainda referentes ao pleito deste ano. Sim, exatamente, Alivaldo.